noite, pessoal. Boa noite, Ana. Oi, Silvana, né? Oi, Marcelo. Anísio, né? Boa noite. Oi. Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo direitinho? Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Obrigada, Marcelo. Oi, boa noite. Tem gente que não dá para ver o nome, mas mesmo assim, obrigada por estar aqui comigo hoje. Oi, locutora, né? Mas eu não sei o nome. Obrigada, Anísio. Ivone Morena, que nome lindo, Ivone. Oi, Tiago, Aline. Oi, Tiago. Boa noite. Oi, pessoal, que bom que vocês estão aqui comigo hoje. O tema da live é ansiedade e síndrome do pânico. Oi, Gaspar. Tudo bom? Boa noite. É muito bom ter vocês aqui comigo hoje. Oi, Cristina. Boa noite, Cristina. Carla, boa noite, Carla. Tudo bom, Carla? Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom? Tô esperando um pouquinho para ver mais gente entrando, né? Vou esperar um pouquinho, uns 2 minutinhos. Então, pessoal, toda quinta-feira a gente vai fazer uma live sobre algum sintoma, alguma doença, a pedido do pessoal. E a escolha de hoje foi ansiedade e síndrome do pânico. Oi, Kleber, tudo bom? Boa noite, pessoal. Obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. Nicinha Campos, obrigada. Boa noite, pessoal. Oi, Kleber, tudo bom? É muito bom ter vocês aqui comigo hoje.
Oi, pessoal, boa noite. Oi, linda. Obrigada, Nicinha. Oi, Camila. Tudo bom, Camila? Oi, Michele. Boa noite, Michele. Francisco. Oi, Francisco. Que bom que você está aqui. Boa noite, Francisco. Oi, pessoal. Tem duas Camilas. Oi, Cirlei. Boa noite, Cirlei. Tudo bom? Michele. Boa noite, Michele. Obrigada por você estar aqui comigo hoje. Vocês estarem comigo aqui hoje. Gratidão. Tudo ótimo, isso. Boa noite. Ótima noite. Obrigada. Para você também. Boa noite, Cirlei. Então, pessoal, nós vamos começar. E antes eu gostaria de falar para vocês que aqui na minha cidade está tendo um temporal. E pode ser que a live caia, né? Porque por falta de energia ou por falta da questão da internet, tá? E aqui desde ontem estão tendo vários temporais. A coisa está bem feia aqui. Mas enquanto estamos aqui, a gente vai continuando, né? Então, eu sou Alzira Leite e eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui comigo hoje. Eu sou terapeuta integrativa MPC e eu trabalho com autocuras. Você detectar o teu conflito que você tem, que está desencadeando a doença em você, e a partir daí trabalhar com autocura, para você se autocurar, você aprender a se autocurar. Então, por isso que é uma terapia de autocura. E tem bastante pessoal que já fez terapia comigo, muitos, né? Dezenas, centenas, e eles tiveram grandes resultados e muitos até autocuras já na primeira sessão. Maravilhoso. Mas hoje o tema é o quê? Ansiedade e síndrome do pânico, né? Eu moro em Ubiratã, Paraná. Eu sou do Paraná, de Ubiratã. É uma pequena cidade de Ubiratã. Do Paraná, aliás. Uma pequena cidade do estado do Paraná. Tá chovendo muito, muito aqui. Na região toda. Então tá. Então o assunto hoje é ansiedade e síndrome do pânico. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa doença. É uma doença emocional, né? E é uma doença que se você não cuidar logo dela, ela começa a generalizar e causar outros problemas físicos, né, na gente. Então, e antes de começar a falar, eu gostaria de passar umas estatísticas da questão da ansiedade no mundo e no Brasil. Então, cerca de 25% dos homens e 40% de mulheres enfrentam transtornos de ansiedade em suas vidas no mundo. 264 milhões no mundo, e de brasileiros são 18 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade ou já passaram por ansiedade e com crises de pânico. Então, em comparação com outros países, o Brasil está entre aqueles que mais se preocupa com as doenças mentais, porque está atingindo um nível muito alto. E cada ano que passa, eles estão vendo um aumento muito, muito real. Então há uma grande preocupação com a questão da ansiedade e da síndrome do pânico. E quais são os sintomas da ansiedade?
Quem tem ansiedade ou já passou por ansiedade sabe quais são os sintomas, né? Mas aqueles sintomas característicos, que são a sensação de calor, suores, o que mais? Preocupação intensa, um medo excessivo, medo de situações cotidianas, né? Medo irracional, sudorese, uma sensação sempre de que você está cansado, problemas digestivos, medos de eventos sociais, sensação de constrangimento, crises de pânico, tremores, náuseas, formigamentos. Então existem inúmeros sintomas que associados à ansiedade. E para começar a falar da questão da ansiedade, eu sempre gosto de falar da teoria do cérebro trino. Nós temos praticamente 3 cérebros, que é o cérebro reptiliano, que é o inconsciente, o cérebro límbico, que é o cérebro subconsciente, e o neocórtex cerebral, que é o cérebro consciente, que é a nossa consciência, que é a nossa razão. E o neocórtex cerebral é o cérebro que nós temos, os seres humanos possuem. Só os seres humanos têm o cérebro neocórtex cerebral, que é o cérebro da razão, que você analisa, que você pensa, que você raciocina, que você remoe as coisas, né? Só o ser humano que tem o neocórtex cerebral. O reptiliano e o límbico, até os animais mamíferos, todos têm. Mas o neocórtex é o que diferencia nós dos animais. E o que tem a ver? Eu gosto de fazer uma comparação, porque o cérebro reptiliano é o cérebro que faz a gente lutar e fugir. É o nosso cérebro autônomo. E a ansiedade, ela está muito relacionada com esse cérebro reptiliano. Porque quando você está em crise de ansiedade, é porque você está numa luta. Ou você está lutando, ou você está fugindo. Então você está preso ali no cérebro reptiliano. E você não consegue pensar. Você não consegue trazer para o cérebro da razão. E aí você continua tendo essas crises de ansiedade e não consegue sair dessas crises de ansiedade. Eu gosto de dar um exemplo, que quando geralmente a gente se comparar com os animais, vamos pegar numa floresta, eu sempre comparo isso. Quando você está numa floresta, que você é um animal pequeno, você está ali naquela floresta e você está sujeito a ser atacado por um animal maior. Então essa espera de que você pode ser atacado, esse medo de ser atacado, ela é a ansiedade que faz você ficar em alerta. Uma pequena ansiedade é normal para a nossa sobrevivência, porque nós precisamos de uma ansiedade para poder ir à luta, para poder trabalhar, para poder ter coragem. Isso é normal. Mas o que acontece? Que tem horas que essas crises de ansiedade, elas são constantes, né? Então, voltando à questão do animal, o que acontece? Quando você está nessa ansiedade, é sinal que você está luta ou fuga, é que você está tentando lutar ou fugir de alguma coisa que está te incomodando. E aí você fica em alerta o tempo todo. Você está em alerta o tempo todo. Por isso você está ansiosa, por isso que você está com taquicardia, por isso que você está com falta de ar, por isso que você está às vezes com a pressão alta, porque você está em luta. E eu sempre falo que o que é a síndrome do pânico? A ansiedade é a espera. E a síndrome do pânico é a hora que o animal aparece para te atacar. E daí não tem para onde correr. Aí você entra no pânico, né? Então, e aí correr ou lutar ou morrer. Então você entra nesse pânico e fica nessa neurose e acha que realmente você está sendo atacado. E aí você não sabe para onde vai fugir e entra em pânico. Muita gente, e na hora que você entra nesse pânico, não tem como resolver.
Não tem como resolver. Isso tem que ser resolvido antes, porque a hora que você está na crise de pânico, a única coisa que tem que tentar fazer essa pessoa voltar é se acalmar. Mas para resolver essa síndrome do pânico, essa ansiedade tem que começar a tratar antes de acontecer isso, né? Eu gosto também de falar um pouquinho sobre a questão da... É assim, porque quando a gente está na ansiedade, quando você tem crise de ansiedade, é sinal que você já está na fase de cura. É sinal que você já passou por um conflito. Então, quando você está vivendo uma ansiedade, é sinal que é cura. É sinal que você já viveu algo que desencadeou essa ansiedade em você. Só que você não conseguiu resolver o que aconteceu e está nessa constante luta e fuga para poder resolver. E a maioria das vezes ela é inconsciente, subconsciente. Você nem se dá conta do que aconteceu que você está nessa ansiedade. Mas é algo que já aconteceu. Quando aparece a crise de ansiedade, é sinal que você já viveu o conflito. Só que você não conseguiu sair dele. Você está remoendo aquilo, vivendo aquilo. Então, por isso você tem que analisar o que está acontecendo em tua volta quando você tem as crises de ansiedade. E ela acontece o quê? Você vive o conflito, como que acontece? Você vive o conflito, naquele momento que você vive, já vai para o teu cérebro, instala no seu cérebro, e naquele momento você já passa a ter as crises de ansiedade, né? Ela é um conflito, daí vai para a psique, aí vai para o teu corpo. O teu corpo começa a ter os sintomas da ansiedade. Qual o conflito? Quais conflitos que estão relacionados com a ansiedade? O principal conflito é o medo obsessivo que você tem que vai acontecer alguma coisa. Então você sempre acha que vai acontecer alguma coisa. Você sempre está no desespero, a ansiedade, você não se acalma, porque você, dentro do teu coração, é como se, dentro da tua mente, é como se fosse acontecer alguma coisa. Você tem que estar preparado o tempo todo. Mas, por que você tem essa impressão? Porque você já viveu algo parecido. Lá no passado, você já viveu algo parecido, e nesse momento você está revivendo algo de novo. E aí é um gatilho, desperta isso em você. E você fica nessa angústia, nessa falta de ar, nesse desespero, nessa agonia, porque você está vivendo algo agora, mas é referente a algo que você já viveu, né? Viveu lá bem no passado, quando você era criança, no ventre da sua mãe, mas é referente a algo que você já viveu. Então é um medo obsessivo, é a impressão que você não tem controle sobre as coisas, é como se você fosse uma pessoa impotente que não tivesse congelado no tempo, né? Preso no tempo. E esse medo é um medo no seu território. O que é o território? É o que está na tua volta. Pode ser uma empresa, o território teu pode ser uma empresa, pode ser a sua família, pode ser o seu emprego, pode ser a sua casa. Então você tem que ver o que está acontecendo nesse momento dentro do seu território que está desencadeando isso. Daí nesse momento que você descobre o que está desencadeando, você tem que relacionar com buscar qual o trilho do conflito para descobrir qual que foi a origem disso tudo. Porque toda doença tem uma origem emocional. Pode ser uma doença física, mas ela tem uma origem emocional. Ela tem um conflito. Como é um conflito? Algo aconteceu, algo inesperado, algo traumático, que você viveu em solidão e que está provocando isso hoje. Tem um motivo. E o que é uma ansiedade? A gente critica a ansiedade, né? Sofre pela ansiedade. Mas a ansiedade nada mais é do que um mecanismo de defesa da gente. É um mecanismo de sobrevivência diante do mundo.
Então o teu corpo mostra para você que você está sofrendo por alguma coisa e você precisa fazer uma solução, tomar uma solução para isso. Então a ansiedade ela é um programa de sobrevivência de algo que você viveu. Você precisa entender isso para você ver, solucionar o problema que você viveu. Então, como eu falei, a ansiedade é uma tentativa de cura. Só que, quando você não consegue sarar da tua ansiedade, você acaba criando outro conflito em cima daquela ansiedade. É como se você ficasse com medo de ter medo. E aí vai virando um bolo de conflitos. E aí você não consegue sair dessa vórtice do trauma que a gente fala. Ansiedade é só uma nomenclatura. O que é ansiedade? É uma nomenclatura, é o nome. Só que, o que quer dizer ansiedade mesmo? É a busca para solucionar os conflitos que você viveu. O corpo teu está te avisando que você precisa buscar soluções para os conflitos que você viveu. Então vamos pegar um exemplo assim. Geralmente na questão da ansiedade, a gente tem muitos pensamentos recorrentes. A gente fica martelando, como a gente fala, e não sai daquilo, sofrendo com aqueles pensamentos recorrentes. Por quê? Porque o teu organismo, a tua mente está fazendo você achar uma solução. Então você fica o tempo todo naqueles pensamentos recorrentes para você tentar achar uma solução. Outra coisa, a gente tem muita insônia, as pessoas sofrem de insônia com a questão da ansiedade. Por quê? Porque o corpo não dorme. Por que ele não dorme? Porque ele tem que achar uma solução. Porque você está numa luta, você está numa fuga, você precisa achar uma solução para este conflito. Outra questão é os tremores. É como se o corpo estivesse se sacudindo. Você está se sacudindo para você acordar, para você verificar como que está teu relacionamento, como está o teu emprego. Porque às vezes é para você sacudir você, para você acordar, para você sair dessa situação que você se encontra, né? Outra coisa também é o sintoma dos 5 sentidos. O que tem os 5 sentidos? Por que a gente tem que prestar atenção nos 5 sentidos na questão da ansiedade? Porque quando você sofre um conflito, pode ser qualquer outro conflito, mas também o conflito de ansiedade, é como se você registra tudo o que está acontecendo ao seu redor. Naquele momento, o teu sistema nervoso, ele registra tudo o que está acontecendo. Se naquele momento que você sofreu esse conflito, você, tipo assim, tinha um cheiro, um perfume, então sempre que você sentir o cheiro desse perfume, é como se você estivesse revivendo esse conflito. O teu subconsciente, teu inconsciente vai achar que você está vivendo esse conflito de novo. Se você estiver num lugar, horário, geralmente se você viveu um conflito, um medo de morte, você teve um trauma muito grande na parte da noite, no início da noite, então geralmente você vai ter as crises de ansiedade nesse horário, porque o nosso organismo, ele anota tudo, a nossa mente anota tudo que está acontecendo durante o conflito. Outra coisa, se você está comendo, né, se alimentando de algo, se é uma hora, se você está tipo assim, se alimentando de algum, vamos pegar assim, a pessoa fala que tem alergia a amendoim, camarão, né, a gente somente fala isso, por quê? Porque às vezes você viveu o conflito naquele momento que você estava se alimentando, comendo amendoim, então você pode desenvolver uma alergia a amendoim e as crises de ansiedade. Então, durante a questão da crise de ansiedade, a gente tem que olhar a hora que aconteceu, o que estava acontecendo com você. Você tem que analisar isso. O que estava acontecendo com você? Aonde você estava? Com quem você estava?
Porque esses são chamados trilhos do conflito, para a gente descobrir o que realmente aconteceu. Qual foi o conflito original de tudo isso? Enquanto você não descobre o conflito original, você não resolve a tua crise de ansiedade lá na frente. Também tem gente que sente sufocado, né? Falta de ar quando tem ansiedade, não é isso? Quando você tem aquela canseira, é sinal que o quê? O que está querendo dizer para você? Que alguma coisa na tua vida está te sufocando. Então você tem que olhar para isso. O que está me sufocando? O que está acontecendo no meu território que está me sufocando? Por que eu sinto essa falta de ar, esse sufoco? Se você sente um nó na garganta, você tem que analisar também o que está te que está te engasgando, que você não está conseguindo engolir, né? Que não está te deixando você se expressar, você falar. Porque se você tem formigamentos no corpo, nas mãos, você também tem que analisar o que eu tentei segurar e não consegui. Por que eu estou tendo essas crises de ansiedade, tendo esses formigamentos? Então alguma coisa aconteceu nesse conflito original que você viveu, relacionado a isso. E isso, a ansiedade, é uma coisa que você não vai conseguir solucionar com remédios. O remédio em si, ele até vai ajudar você a viver, a sobreviver, né? A sobreviver. Mas ele não vai te curar. Porque para você curar, você tem que entender o que está causando essa ansiedade em você. O que está te levando a essas crises de pânico, que você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Então é isso que você tem que entender. Qual é o conflito original? O que aconteceu com você que está fazendo você ter essas crises de ansiedade? Então o remédio em si, sim, se você estiver numa crise muito forte, você precisa sim de remédios. Você precisa buscar remédios. Você precisa entender, né? Buscar a solução com remédio naquele momento. Mas quando você der uma melhora, você percebe, mas junto com o remédio você tem que buscar outras possibilidades. Outras possibilidades de tratar a sua mente, porque toda doença, seja física ou emocional, ela vem de algo que você viveu na sua psique, na sua mente. Então você tem que buscar o que está causando esse problema mental em você. Porque toda doença, toda doença, desde que não seja um trauma, ela vem de um conflito que você viveu. Então você tem que buscar isso. Porque senão você vai ficar tomando remédio para ansiedade e nunca vai sair disso. E a tendência é piorar, não é melhorar, né? Às vezes, né, o teu problema está no teu... Você está tendo crise de ansiedade por causa do teu emprego ou de um relacionamento que você está vivendo, mas às vezes esse relacionamento e emprego hoje não é o conflito original. Às vezes o original está bem lá atrás. E você tem que descobrir qual que é esse conflito original que está desencadeando tudo isso. Eu vou ler uma frase agora. Ó, essa frase é assim, ó. Nada neste mundo faz sentido se antes não tiver uma referência memorial. Ó, nada neste mundo não faz sentido para você se você não tiver uma referência de memória lá atrás. O que quer dizer isso? Se alguém chegar e falar para você assim, você é feia, você é burra, você é feia. Se você não tem hoje, né? Se você não tem nenhuma referência disso, ninguém nunca falou que você foi feia, nunca ninguém te xingou que você é burra, você simplesmente vai dar risada e vai levar numa boa. Porque você não tem uma referência de memória. Agora preste atenção. Se alguém chegar para você e falar, você é feia, você é burra, você é feio, você é burro, e você já tem uma referência de memória lá atrás, você já traz isso, alguém já xingou você, já falou isso para você lá atrás, o que vai acontecer? Você vai entrar
aquilo vai ficar martelando no teu cérebro, remoendo, e você vai entrar em crises, né? Quer dizer o quê? Faz de conta que você, tua mãe ficou grávida de você. Vamos pegar uma referência memorial. O que é referência memorial? A tua mãe ficou grávida de você e no início ela não queria a gravidez. E ela pensou em abortar você. Então você já sentiu abandonado, né? Sentiu largado. Então você já traz essa referência. Aí quando você estava na escolinha lá para os 5, 6 anos, você tinha uma menininha que você interessava, ou um menininho, e esse menininho não gostou de você e chamou você de feio, chamou você de feia. Aí quando você... Essas são as referências memoriais. Aí quando você tinha lá para os 15 anos... Peraí que deu interferência. E na pipoca. Porque a Chibete dia 5. Aí lá para os 15 anos, continuando, lá para os 15 anos, você arruma uma namorada e a tua namorada te dá um fora. Outra referência de memória. Aí quando você tem lá para os 23 anos, você se apaixona de novo por uma pessoa e a pessoa não quer namorar com você. Então são várias referências de memória de abandono. E você vem trazendo isso. Então, quando você tá já adulto, lá para os 30 anos, alguém te xinga, te chama de burro, te chama de feio, de feia, de burra, e você traz essa referência. Aí o que acontece? Você começa a remoer isso e começa a entrar em crise, porque você tem uma referência memorial. Então, se você tem uma referência, é o momento que você pode se adoecer. Agora, se você nunca foi chamado de feia, nem de burra, nem de nada, o que vai acontecer? Você simplesmente vai dar risada e vai tocar a tua vida. Por que tem gente que não consegue falar em público? Por causa da ansiedade. Porque lá atrás, alguém falou para ela, ou falou para ela calar a boca, ou falou para ela que ela só falava besteira, que o que ela falava não tinha interesse para ninguém. E aí ela trouxe essa referência memorial e começa a ter crise de ansiedade. Né? Por que as pessoas às vezes é tímida, né? Morre de vergonha de se aparecer em público? Por quê? Porque alguém deve ter falado para ela que ela era feia, falado para ela que ela era feia, que ninguém ia gostar dela, e ela traz essa referência memorial. E para resolver isso, para resolver a ansiedade de hoje, não vai ser com remédio. Nós temos que resolver aquela referência de memória que ela trouxe, né? E como que a pessoa pode ser feliz desse jeito? Com tanta coisa atormentando ela. Tanta coisa que ela viveu na infância, que a mãe dela viveu quando estava grávida. A maioria das pessoas tem um conflito, outra tem 2, e outras tem dezenas, e outras tem centenas de conflitos. Então, como que a pessoa vai poder ser feliz desse jeito? É quase impossível, né? Então, a primeira coisa é o quê? É você sair disso. Mas às vezes você até tenta, até alguém dá conselho, você se motiva, mas você não consegue seguir em frente, porque você não resolveu o conflito original de tudo isso. Então, agora eu vou dar umas soluções para a gente resolver isso. A primeira solução, a primeira coisa que você tem que fazer é compreender qual foi a origem de tudo isso. Qual foi o conflito original de tudo isso. Depois, você ter que resolver a sua realidade, o hoje. Porque às vezes você está vivendo num ambiente horrível, né? Cheio de conflitos. E não tem como você resolver uma coisa se você não resolveu com o ambiente que você vive. Então você tem que dar um jeito. Se você não conseguir resolver ele fisicamente, você tem que resolver ele psicologicamente. E superar o passado. Superar o passado não é mudar o passado, porque o passado não se muda. É você começar a entender o passado e tirar aprendizados referentes a esse passado. Né? O que você aprendeu com esse passado?
Você tem que começar a fazer isso. E outra coisa que a gente sempre fala, tem muitas pessoas que têm problema com pai e mãe, né? E a primeira coisa que tem que resolver é as soluções com pai e mãe. Porque pai e mãe, a gente nem tem que julgar, porque eles são pai e mãe. Então o que você tem que fazer? Se você acha que o teu pai ou tua mãe não foram tão bens, siga eles como exemplo. Siga que você vai ser melhor que eles. Então o pai e a mãe passam a ser um exemplo para que você seja melhor, né? Porque pai e mãe a gente não critica, porque é pai e mãe, é a nossa raiz. Se você não gostou, siga eles como exemplo. Não vou ser assim, eu vou ser melhor. Vou ser melhor para meus filhos. Já é uma boa tábua de salvação para a gente ir vivendo. Então, a pessoa, ela não nasce tímida. E ela não nasce ansiosa. E ela nem nasce depressiva. Mas ela se torna, né? Ela se torna assim. E se ela se torna assim, pela sua mente, você tem a capacidade de alterar isso e mudar a sua mente. E deixar, porque você não é isso. Você se tornou. Então você pode voltar à sua origem, né? Agora eu vou fazer um exercício com vocês. É um exercício de autocura, da ansiedade. Um exercício curtinho. E eu queria que vocês prestassem atenção, que esse exercício de autocura vocês podem fazer com vocês mesmos. Assim, quando vocês estiverem em crise, tá? Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Se quiser, se não quiser, não precisa fechar os olhos, pode ficar com os olhos abertos. E respirar profundamente 3 vezes. Respirar profundamente 3 vezes. Porque toda vez que você tiver em crise de ansiedade, a primeira coisa é respiração. Então, respirar 3 vezes, bem profundamente, para poder purificar o teu organismo. Agora, você vai lembrar de uma dor que te incomoda, uma dor que provoca a tua ansiedade. Busque essa dor. Conecte com essa dor. E o que você sente? E o que você sente quando você se conecta com essa dor? Quais as sensações do corpo? Qual a sensação que você sente no seu corpo? Pode escrever aí. Quando você lembra dessa dor que você viveu, que você vive ainda, qual a sensação que você sente? Às vezes a pessoa tem formigamento, às vezes a pessoa tem falta de ar quando lembra dessa dor. Às vezes a pessoa tem tremedeiras, porque é algo... Então conecte-se com essa dor. Mas isso é bom, porque se você se conecta com essa dor, é sinal que você já ativa o teu sistema nervoso. E seu sistema nervoso já fica ligado. Quando você entende, já começa a promover curas. Então, quando você entende o que você viveu, já começa a promover as curas. Se você pensou em algo e já teve alguma sensação, isso, fraqueza. Tem gente que sente fraqueza. Então, se você está tendo essa sensação, Cristina, já é sinal que você já está promovendo, que o seu sistema nervoso já está se autocurando, porque ele já entendeu. Claro, isso é só um pouquinho, é o início. Agora, eu gostaria que vocês pensassem numa cena maravilhosa, extraordinária. Saísse dessa cena triste, dessa dor, e fosse uma cena maravilhosa que vocês já viveram. Pensa numa cena maravilhosa que vocês viveram.
E também preste atenção nas sensações de vocês. Olha como o corpo já responde. O corpo responde para as coisas ruins e o corpo responde para as coisas boas, né? Não é assim? Então, quando você estiver na ansiedade, você respira, lembra por que você está assim e já pensa numa coisa boa. Respira novamente e você vai sentir que teu corpo já está respondendo. E agora você, quem fechou os olhos, pode abrir e volta para a nossa realidade. Quando você faz esse exercício, quando você tiver ansiedade, você pode fazer. Você vai ver como você automaticamente vai dar uma melhorada, já vai melhorar. E sempre que você tiver essa ansiedade, faz esse exercício da respiração, pense por que você está assim. Sinta todas as sensações, dá um tempinho, pensa numa coisa boa, na sensação que essa coisa boa traz. Respira novamente, você vai ver como já dá uma melhorada no nosso organismo. Eu gostaria de falar para vocês que o pensamento da gente, ele é incrível. O sentimento, ele é incrível. Ou ele te liberta, ou ele te prende. Então você tem que pensar isso. Ou o pensamento teu vai te libertar, ou ele vai te prender. Então você tem que escolher. Ou ele vai te potencializar para ser uma pessoa melhor, ou ele vai te destruir. E isso é toda a força do teu pensamento. Então você tem que de hoje em diante policiar teus pensamentos, porque ele pode libertar ou te prender. Ele pode potencializar ou pode te destruir. Então muito cuidado com os pensamentos, porque as tuas crises de ansiedade, elas estão por causa do pensamento. Oi, acho que caiu, né? Que pena, caiu. Oi, voltou. Então o pensamento, como eu estava falando, ele pode te libertar ou pode te prender. E ele pode potencializar ou pode te destruir. Então você tem que saber de hoje em diante utilizar os teus pensamentos a teu favor e não deixar eles comandar a vida de vocês. Só os pensamentos bons, tá? Duvide sempre dos teus pensamentos. Quando aparecer algum pensamento ruim, duvide dele. Não acredite de primeiro, não. Duvide, questione esse pensamento. Ah, isso aqui estou pensando mesmo. Será que é verdade? Ah, não é isso não. Então a primeira coisa é você duvidar dos teus pensamentos. Critique teus pensamentos. Ah, não, isso não é meu pensamento não. Isso aí não é verdade não. Critique ele. Ah, não, tem nada a ver. Então duvide teu pensamento, critique dos teus pensamentos ruins e determine. A partir desse momento que você duvida e critica, determina que você vai mudar. Só que para mudar, você tem que ter ação. Não adianta você falar que eu vou mudar, mas não fazer uma caminhada, não se divertir, não trocar os seus pensamentos, não se cuidar, né? Então, determinar que você vai mudar. E procurar viver da melhor maneira no seu meio ambiente. Porque a ansiedade, ela só é o seu corpo falando que você não está bem. E existe sim, existe como você sair disso. A hora que você curar a origem disso tudo. Mas com esse exercício que eu passei, já pode melhorar muito. Mas
Se você é uma pessoa que já vem há muito tempo se tratando e não está conseguindo sair desses traumas e não consegue encontrar a origem dessa ansiedade tua, desse pânico que você tem que procurar um profissional, né? Procure um profissional, pode ser um terapeuta, pode ser um psicólogo, mas procure um profissional para te ajudar. Porque não tem como ser feliz desse jeito. Você vai precisar de ajuda. E eu estou aqui. E eu posso ajudar você também. Caso você tenha uma ansiedade, caso você conheça alguém que vem sofrendo há muito tempo, se a pessoa vem sofrendo há muito tempo, é sinal que ela não conseguiu descobrir ainda o que está fazendo ela ficar mal. E um profissional pode ajudar sim. Tá? E eu gostaria... eu vou me despedir agora. Se alguém quiser falar alguma coisa, escrever alguma coisa. Caiu a internet. Como eu avisei no início dessa live, tá tendo um temporal aqui na região. Eu sou do Paraná. E tá tendo, perto de Cascavel, de Foz do Iguaçu, e tá tendo um temporal. E aí a gente... Tinha caído, Cristina. Mas eu já tinha avisado no início que podia acontecer isso sim. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui comigo. E quinta-feira que vem vai ter outra live sobre outro assunto. E é bom a gente se conhecer, pra gente se autocurar, né? Obrigada, muito obrigada. Obrigada, Cristina. Que bom que você tá aqui, tá? Qualquer coisa, manda um recado pra mim no direct, uma mensagem, que eu posso ajudar vocês. Posso aconselhar sim, que eu tô aqui pra isso. A minha parte é ajudar vocês, porque eu já tive síndrome do pânico, eu sei como que é difícil você sair sozinha disso. Mas quando a gente sai, a gente fala, nossa, tem como sair, né? Obrigada, boa noite, beijos e até a próxima, tá? Qualquer coisa, deixa um recadinho pra mim, que eu estaria à disposição de vocês. Beijo, tchau.